Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje de crítica literária, né? Vamos falar do Luiz Otávio Oliani, que lançou esse maravilhoso Voz, Discurso e Papiros, Luiz Otávio Oliani, que o pessoal conhece, poeta, escritor, né, contista, escreveu peças de teatro, faz palestras também, professor, então, ou seja, currículo ali, né? Ficar falando currículo aqui, ficar uns 20 minutos falando currículo dele. Tive o prazer de conhecer aqui, né, no Imersão Cultural, que foi promovido pelo Instituto Imersão Latina, lançamento Nós da Poesia, volume 9, aqui em Belo Horizonte, lá na Casa do Jornalista, né, recentemente. E então está lançando aqui o Vozes, Discursos e Papiros, que é uma miscelânea assim de orelha de livro, né? Ele só convidei para fazer orelha de livro, prefácios, resenhas, discursos, palestras. Então ele fez aqui tudo girando em torno do que? Da crítica literária. O que é a crítica literária? A crítica literária é aquelas pessoas que botam a cara a tapa, né? Ou seja, para criticar os autores e autoras. Criticar no bom sentido, né? Porque muitas vezes a gente escreve uma coisa que o autor não vai gostar, né? O autor não vai gostar. Mas a crítica é isso, a crítica é colocar, ou seja, uma lupa, né, sobre o texto e discutir qual que é a relevância daquele texto e se ele é um clássico, né, se ele é canônico. Então por isso tem um cânone ocidental do Harold Bloom, que foi um grande crítico literário do século XX, né? Assim como nós temos o Eric Hobsbawm na história, né? Nós tivemos na filosofia o Michel Foucault, nós tivemos então na crítica literária o Harold Bloom. Aqui no Brasil, Antônio Cândido, né? Antônio Cândido também muito conhecido pela crítica literária, que é justamente você colocar os textos literários na lupa. Não confundir autor com obra, né? Quando o crítico literário faz uma crítica do texto, né, do livro, é do texto, não é da pessoa. Então, muitas vezes eu escrevi crítica literária em que o autor ficou ofendido, o autor ficou de cara feia, mas faz parte, né? Faz parte porque a crítica literária vai falar do texto, do livro. E como o autor acha que o livro é como um filho, né? Nunca fale mal do filho de alguém, né? Porque o pai e a mãe sabe como é que é, né? Muito coruja. Então o autor se sente dono do livro, assim, ó, oh, meu filho, o livro. Então se você fala mal de um parágrafo do livro, você está xingando o autor, né? Então já aconteceu comigo, vai acontecer, né? Porque nós estamos aqui para fazer crítica literária e o Oliani é isso, né? O Oliani escreve muita resenha, não sei quantas resenhas que ele escreve por ano, ele tem um recorde de ler resenhas, porque ele é um cara que está além da nossa geração. Então, finalmente, nós temos um crítico literário da nossa geração, dos anos 90 para cá, e ele está relendo tudo, né? Então, muito bem, aqui você vai encontrar críticas sobre o 1984, né, do George Orwell, vai falar aqui, ou seja, obra clássica, e vai encontrar sobre obras novas, e por exemplo, do Mia Couto, né? O Mia Couto lançou em 2009 o Jesus Além, né? Jesus Além. Jesus Além, que é a paródia com Jerusalém, Jerusalém, que no Brasil é antes de nascer o mundo, antes de nascer o mundo. E aqui o Olian já falou do Miyakoto que merece o Nobel, né? Ele e o Walter Hugo Mãe, são dois assim que eu acho que está na lista. E acrescento também o Milton Ratum, né? Esses três aí, ganhar o Nobel, tô fechado, né? Miyakoto, Walter Hugo Mãe, Ratum, né? Ou seja, são os grandes escritores da nossa época. Então aqui ele vai falar do Carlos Nejar, inclusive o Carlos Nejar que deixou uma carta de agradecimento, assim, fantástico receber uma carta do Carlos Nejar, que todo mundo conhece como o pai do Carpinejar. Né? O Fabrício Carpinejar ficou famoso também, um autor da nossa época, e o pai do Carpinejar, né? O Carpinejar é aquele poeta pop, todo mundo conhece, né? Então o pessoal não lembra do Carlos Nejar, que é um grande escritor. Então ele vai falar do Carlos Nejar, minha conta, vai falar de autores aqui da nossa geração aqui, né? Por exemplo, o Rogério Salgado. Rogério Salgado, que é um escritor, né? Antologista também, que ele tem várias antologias literárias. Rogério Salgado que faz eventos, então é um agitador cultural. E aqui tem um texto dele sobre o livro O Sopro de Deus, de 2015. Né? Então vai falar do Rogério Salgado. Né? E essas preocupações religiosas, né? Do autor. Então o autor tem vários livros do Rogério Salgado que ele faz uma crítica à instituição religiosa. Né? Não sei se ele faz a religião, mas a Quermesse, né? Que é um livro dele fantástico que mostra as hipocrisias religiosas. Né? Então o Rogério tem um discurso bem assim sobre essas questões da hipocrisia, do uso da religião para outros fins, né? Faz crítica, por exemplo, a regimes totalitários, né? A ditadura. Então o Rogério assim, é um autor muito, né, contundente nesses assuntos. Vai falar aqui da Raquel Naveira, né, que é do Mato Grosso do Sul, vai para São Paulo, também está um destaque na geração. Tanúcio Cardoso, carioca, né, então outro autor que eu recomendo, Tanúcio Cardoso, volta e meia eu leio um poema dele aqui.
O Carlos Nejá, já falei, né? A Val Melo, nova escritora também, Val Melo, que veio do Piauí para o Rio de Janeiro, tem destaque aqui também, né? Então, ou seja, por alto, assim, do que eu conheço, né? Tem vários autores que eu não conheço, então não vou falar de autor que eu não conheço, né? Então, desses aqui, né? Mia Couto, com certeza, tá no canal, já falei várias vezes, Mia Couto. Óbvio, é um clássico do século XX, né? Rogério Salgado, Raquel Naveta, Núcio Cardoso, Carlos Nejá, Val Melo, são um dos autores que tem aqui suas resenhas, né? Fora as palestras que ele faz, né, sobre a língua portuguesa. É importante conhecer o idioma da língua portuguesa, né? Ou seja, então ele é um arauto da língua portuguesa. E aí, ou seja, é uma miscelânea mesmo, né? Então tem muita coisa que você pode falar, assim, só das questões. Quando ele vai fazer, obviamente, uma apresentação, uma prefácio, ele vai, né, expor a primeira impressão dele sobre a obra, né? Uma resenha um pouco mais detalhada e uma crítica literária não é só falar bem, né? Então ele vai, quando faz uma crítica literária, ele vai ter que ressaltar alguns pontos que também talvez não agradem autores e autoras, né? Então ele também faz homenagem aos certos autores, igual o Carlos Nejá, né? Que aí ele não vai fazer uma crítica, ele vai fazer uma homenagem. A importância da integração de poetas da língua portuguesa, né? Então são várias palestras. A questão da poesia visual, poema concreto, também tem aqui todo o texto dele sobre essa questão. Então, ou seja, é uma obra de crítica literária que ele vai discutir, por exemplo, aqui em Minas Gerais, em BH, ele estava junto com o Thiero de Barros, que é um dos nomes da poesia concreta, poesia visual, né? Essa poesia que você tem que ver, né? Você vê e entender os símbolos ali, né? Então a poesia concreta veio desde os anos 50 com os irmãos Campos, o Pinhatari, né? Esse pessoal concretista, neoconcretismo, o pessoal que faz poema objeto, né? O pessoal poema vídeo, poema que pode ser um vídeo. Então a poesia não é só ali o soneto, não, eu particularmente gosto de soneto, mas não é só o soneto, é uma poesia que está aí visual, né? Poesia concreta, poesia pra você tocar, né? Tem poema que você pode tocar, objeto mesmo, né? O pessoal que fazia lá os poemas em caixa de fósforo, né? Você pegava a caixa de fósforo e tinha lá os poemas enrolados, então, ou seja, tudo isso é poético, né? Poema de vídeo, você tem animação com poemas passando na tela, né? As palavras, as letras passando na tela, então isso aí é clássico, né? E ele vai discutir justamente isso. O que é poesia, o que é visualidade, o que é poema concreto, né? Então, assim, interessantíssimo esse trabalho Oliane para mostrar às novas gerações, o pessoal conhecer essas novas formas de expressões poéticas, né? Então fica aí a dica, né? Voz, Discurso e Papiros, Luiz Otávio Oliane, alguma crítica, volume 1, ou seja, vem o volume 2 por aí, né? Então quando chegar o volume 2, farei também aqui essa pequena resenha, né? Para o pessoal que gosta de crítica literária e reconhecer, né, a importância da crítica literária, que é uma coisa que vai debater o quê? O texto, né? Então vocês, autoras e autoras, não se sintam diminuídos, né, ofendidos pela voz do crítico literário, né? Porque ele está aqui para justamente analisar a literatura, não os autores, né? A crítica literária não é biografia, né? A crítica literária não visa fazer biografia de ninguém e não confunde texto e autor e autora, né? Ou seja, nós estamos trabalhando com texto, crítica literária, ok? Então fica aí a dica, né, do Oliane, que é uma dessas vozes da crítica literária atual, que esperamos mais textos dele, né? Porque está fazendo falta aí esse olhar crítico, né? Precisamos ter um olhar crítico sobre a literatura. Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.